Meus irmãos, nós estamos expondo aqui no culto pela manhã o Evangelho de João, a igreja tem acompanhado, mas nós fizemos aí um parêntese desde o domingo passado, haja vista a Assembleia de Eleição de Oficiais que está convocada para a instrução da igreja, para a instrução dos irmãos, né? Então, já inclusive aqui antecipo que o Conselho Reunido adiou, não é, a Assembleia, seria realizada hoje, mas nós vamos realizá-la apenas no dia 22 de novembro. Para que os irmãos se situem, o dia 22 é o domingo entre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais, tá certo? Então, nós destinamos esse domingo, com a graça de Deus não haverá mais necessidade de adiar. Após a escola dominical, nós então realizaremos a nossa assembleia, tá certo? Então a igreja fica já avisada. E antes, inclusive, desse momento de instrução, me permita aqui dizer à igreja, aos irmãos, aqueles que não podem estar aqui presencialmente, mas estão também nos acompanhando aí de casa, né, pela transmissão, nós teremos uma eleição, como é que eu diria, teste, tá certo? Uma eleição teste, no próximo domingo. Por que isso? Porque a gente vai fazer uma eleição física e vamos fazer uma eleição também online, virtual, tá certo? Então, para a gente não ter surpresas no dia 22 de novembro, nós vamos fazer esse teste no próximo domingo após a escola dominical. É um teste, é uma simulação, tá certo? Então, os irmãos já estejam aí avisados. A gente vai estar instruindo a igreja durante a semana. É bom que os irmãos estejam atentos no grupo de WhatsApp da igreja, onde nós passaremos as informações. E aí no domingo faremos essa eleição, um teste apenas para a gente sentir se vai dar certo o modelo que a gente quer aplicar. Obviamente os nomes serão nomes fictícios, não é? Nós não vamos fazer uma prévia dos nomes apresentados. Nós tivemos, meus irmãos, 5 nomes indicados, 2 para presbítero e 3 para diácono. Os nomes indicados ainda passarão pelo conselho para deferimento ou indeferimento. Então, presbítero Jorge, que já é presbítero, mandato vencendo, e diácono Hugo foi indicado para o cargo de presbítero. O Wellington, cargo vencendo no diaconato, foi indicado para a recondução, juntamente com o Wellington, os irmãos Rafael e Pedro, né, que está aqui conosco. Então, antecipo já aqui para os irmãos indicados que não são oficiais ainda, que na próxima quinta-feira, após o culto de oração, estamos pensando aí em 9 horas da noite, nós teremos uma reunião para conversar com esses irmãos que foram indicados, tá certo? Então os irmãos já agendem essa data importante, o conselho quer conversar, quer ouvir os irmãos, ok? Então, previamente são esses os avisos. Na medida que os dias forem passando, a gente vai instruindo, orientando e falando um pouco mais com a igreja, com os irmãos, que os irmãos estejam em oração e também dispostos a estarem presentes no dia 22. Já faço aqui um apelo, aqueles irmãos que podem estar presentes, né, venham. A gente quer que seja o maior número presente possível, principalmente no dia da eleição. Obviamente, aqueles que não podem, aqueles que ainda têm algum receio, não tem problema, fique em casa, nós vamos tentar atingir os irmãos também, ok? Deixe-me apresentar aqui o presbítero Esdras com a sua família, eles são lá de Aracaju, estão nos visitando. Esdras, apresenta aí o restante da turma, por favor. Muito bem, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Ele esteve conosco aqui ontem na reunião do sínodo, mas vai passar uns dias aí com a família em Maceió, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês. Irmãos, Ziraldo e Liliane saíram, eu não vou falar, não é porque eles saíram não. O Lucas, a gente está sem a nossa salinha
pequeno. Lucas é o menorzinho de todos. Eu não me sinto nem um pouco assim incomodado ou desconfortável com uma criança que se mexe, é normal. Criança faz isso. Eu me incomodo é quando a criança se mexe e todos os adultos se mexem junto. Aí não é normal. O Lucas, viu, Ziraldo? Eu estou dizendo que não tem problema o Lucas ficar se mexendo, conversando, nenhum problema. Ao contrário, é bom quando a gente tem crianças na igreja, porque eles estão aprendendo, né, a cultuar conosco. Agora, encarecidamente, as crianças maiores, né, que já passaram dos 18, dos 20, aí eu acho que a gente consegue, né, manter um nível de concentração, né, olhar para onde deve olhar. Aí eu acho que aí me incomoda, né, quando os adultos se deixam levar pelo movimento das crianças. Não deixa o Lucas quieto, ele está se acostumando a estar presente no nosso meio. Muito bem, irmãos, no domingo passado, nós vamos relembrar rapidamente, nós estudamos 3 textos bíblicos. Lembram quais foram os textos? Instituição dos diáconos. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então, rapidamente, nós não vamos reler todos os textos. Eu hoje vou complementar e trazer também algumas observações com relação à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos instrui também a respeito disso. Mas nós vamos tentar ver mais fazer algumas observações a respeito dos presbíteros, a respeito dos diáconos, na igreja antiga, tá certo? Também conhecida como igreja primitiva. Então, só para a gente dar uma passeada mesmo aqui no texto bíblico, os irmãos vão lembrar aí de Atos, capítulo 6, não é? Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, de alguma forma, complementação do seu evangelho, um livro histórico, um livro muito precioso, porque, de fato, ele relata a história do início da igreja, né? Vocês vão ver aí que Atos, de certa forma, começa com a ascensão de Cristo. E aí nós temos o Pentecostes, nós temos a igreja se multiplicando, crescendo, né, geograficamente, se expandindo geograficamente e crescendo numericamente também. Lembre-se de Atos 3, aquela famosa mensagem de Pedro, né, onde tivemos alguns milhares de pessoas batizadas, enfim. Aí em Atos capítulo 6 a gente viu a razão, o motivo da criação do diaconato. Alguém poderia nos dizer qual foi a razão, em linhas gerais? Quem lembra aí? Por que existe diácono hoje? Existe diácono hoje porque um dia, na história da igreja, a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram e criaram o ofício do diaconato, né? Criaram a figura do diácono. Mas por quê? Quem lembra? Está aí no capítulo 6. E? Sim, o que mais? Vamos aprimorar? Para que os apóstolos também não ocupassem o tempo deles. Então, há uma descentralização das atividades. Veja, lembre-se disso, a igreja cresce. Quanto maior nós somos, maiores as nossas demandas. Concordam comigo, meus irmãos? Hoje a sétima igreja é uma igreja relativamente pequena. Você que gosta e que imagina e que sonha como eu, em ver essa igreja crescendo numericamente, devemos todos nós estar preparados, porque quanto mais nós crescemos, maiores serão as nossas demandas. A demanda ali qual era? Problema na distribuição dos alimentos, né? 2 categorias de cristãos, os judeus convertidos e os não judeus convertidos. Ao que tudo indica, para os judeus convertidos se estava, vamos dizer assim,
levando, atingindo a distribuição. Já os helenistas, né, aqueles que faziam parte não do judeu, mas do mundo romano, grego, eles estavam sendo esquecidos nessa distribuição. Começa a haver problemas, murmuração, né, discordâncias, a questão chega para os apóstolos, que naquele momento constituíam-se na figura, talvez assim, para a nossa mente, né, do que nós entendemos hoje como conselho administrativo. E aí, então, eles, em comum acordo com a própria igreja, com os discípulos que ali estavam, chegaram à conclusão de criar essa função dentro da igreja, que é a função diaconal, que tem como propósito suprir essas necessidades. E aí o pastor ou apóstolo continuava exercendo a sua função principal, que era a oração e o dedicar-se à palavra, o estudo e, obviamente, ao ensino, à instrução e à oração, conforme diz o texto. Ok, meus irmãos? Então, está claro para nós a origem do diácono, quando isso começou? Só que os apóstolos, meus irmãos, morreram. Vocês concordam comigo? Nós não temos mais a figura apostólica como nós tínhamos no início da igreja. Nunca esqueça da frase do reverendo Augusto Nicodemos: apóstolo bom é apóstolo morto. Tá certo? Se alguém hoje se autodeclara apóstolo, ele não está, vamos dizer assim, em consonância com o apostolado bíblico, não é? Os apóstolos verdadeiros, autênticos, todos já foram mortos. Esses são bons. Os vivos, aí a gente já tem uma interrogação. Obviamente que alguns vão dizer, não, mas o termo apóstolo vai significar enviado. Se você pensar nessa perspectiva, não tem problema, mas na perspectiva de alguém chamado especificamente por Cristo, para uma ação específica, para um ministério específico, um momento específico da história, encerra-se o colégio apostólico. Mas a igreja continuou. E aí nós somos apresentados a uma outra figura que o texto do Novo Testamento nos apresenta. E aí nós estudamos Timóteo, capítulo 3, né? E Tito, capítulo 1. Vamos, 1 Timóteo 3, que trata das qualificações, né? As qualidades de um presbítero. E aí o texto fala de diáconos também. Então, as duas figuras que nós temos, quais são? Diácono, aquele que está relacionado à origem lá, distribuição, à ação social. E quem são os presbíteros? Os presbíteros são aqueles que vão suceder os apóstolos na liderança da igreja. Ok, meus irmãos? Então, nós temos o nome presbítero, mas nós temos o nome também bispo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar esses dois termos sendo utilizados, ou bispo ou presbítero. Nós não vamos repetir, mas nós já vimos no domingo passado 3 formas básicas de governo que atingem a maioria das igrejas cristãs pelo mundo afora. Episcopal, congregacional e presbiteriano, né, que é aquele que é representativo ou conciliar. A administração está fundada na figura de vários presbíteros. E hoje nós vamos vasculhar alguns textos bíblicos para a gente compreender um pouquinho mais esses ofícios, se há diferença entre um e outro. Será que, de fato, a gente poderia aqui defender a ideia de que a igreja é dirigida por uma única pessoa, aquele bispo supremo, seja uma igreja local, seja uma igreja regional, ou será que a figura de um colegiado, ela existe na Bíblia? Os irmãos estão compreendendo a abordagem? Lógico que nós avaliamos já aí as qualidades. Eu disse aos irmãos que como pastor, né, como presbítero docente, todas as vezes que eu leio essas qualidades, eu percebo o quanto eu preciso melhorar, porque essas qualidades têm um peso muito grande na vida daqueles que ocupam esse ofício, né? Peguemos aí, por exemplo, a 1 Timóteo
capítulo 3, né? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A primeira qualidade aqui já é, o sarrafo já está lá em cima, meus irmãos. Irrepreensível é aquele que não merece ser repreendido, né? Aquele que não é digno de repreensão, ou seja, traz a ideia de alguém que não anda com coisa errada, né? Porque quem merece ser repreendido? Quem erra. Quem merece ser repreendido? Aquele que vive fazendo aquilo que não deve. Então, veja, esposo de uma sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. A violência se apresenta às vezes de várias formas, não apenas a violência física, mas a violência também psicológica. É algo que a gente às vezes passa desapercebido, sabia? A violência verbal. Que mais? Cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa. Aqui também é um momento em que o sarrafo fica num nível extremamente elevado, né? Dando-nos sempre aquela ideia que o primeiro estágio da liderança, que eu não chamo de estágio porque é valendo, né? Como a gente costuma dizer aqui em Alagoas, não sei, os irmãos aqui que não são daqui, na vera, né? Não é na brinca, não sei quantos lembram dessa expressão de infância, está valendo, não é café com leite, não. Então, o primeiro estágio, entre aspas, é a nossa casa, é a nossa família, né? É um negócio que pesa. Eu lembro de uma história que eu vi, não sei se é verdade ou não, é uma dessas historinhas do anedotário evangélico brasileiro, que um dia um filho chegou para o pai, né, na casa, né, para o pai, para a mãe, todo mundo junto, disse: ó, pai, eu queria morar na igreja, vamos mudar para a igreja? Sair da casa. A ideia dele era se mudar literalmente para a igreja. Aí o pai: mas meu filho, por que você quer morar na igreja? Não, pai, porque lá na igreja o senhor é tão diferente, né? É como se assim, lá na igreja o senhor é pastor, né? Então na igreja o senhor tem a postura correta, o senhor é um cara legal, o senhor é um bom pai, né? Em casa a coisa é diferente. E a gente sabe que em casa, no momento familiar, é que se revela de fato, não é? A quem nós somos. E aí o estágio da liderança masculina dentro de casa, ele é imprescindível, fundamental, é um modelo a ser analisado. Veja, governe bem a sua casa, crie os seus filhos na disciplina, até porque quem não governa a sua própria casa, como cuidará da igreja? Não seja neófito. O que é neófito, irmãos? Novo na fé, novo convertido, animado, não é o momento. A liderança exige um pouquinho mais de experiência, né? Enfim, aqui é um resumo, a gente já deu uma olhada sobre isso. A gente vai mais para frente, para Tito, capítulo 1, as qualificações são basicamente as mesmas, repetidas, e todas aquelas que servem para os presbíteros servem para os diáconos também, com pouquíssimas diferenças. Por exemplo, o diácono não se exige dele aptidão para o ensino, porque o ensino, a docência, o pastoreio está presente na figura do bispo, do presbítero, né, desse líder. Mas a gente vê também aqui algumas qualificações, inclusive para o ministro, né? De novo, né, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, domínio próprio, né, que tenha domínio de si, apegado à palavra, a palavra que é a palavra fiel, né, segundo a doutrina. Interessante que esses dias eu vi um pastor que é famoso aí na internet, inclusive tem uma turma às vezes da igreja que anda repostando e seguindo, que para mim ele está no caminho da apostasia clara, e ele defendia que não existe ortodoxia, não existe doutrina, não é? Como se não existisse ao longo de 2000 anos uma história doutrinária da igreja cristã. Interessante quando a gente olha para esse texto que fala para o pastor que ele deve ser apegado à palavra fiel,
Aí diz o texto, o quê? Me ajuda aí. Que é segundo a doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. A doutrina ensinada por Cristo. A doutrina da igreja. Então, tenha muito cuidado com as falazinhas que se apresentam assim tão bonitas. Esses dias eu li uma, né? Essa tem se repetido muito, principalmente nas redes sociais. É uma frase assim, não, é mais ou menos a ideia é essa, nós não somos religiosos, nós somos cristãos, né? Eu não sigo nenhuma religião, eu sigo a Cristo. Tenha cuidado com isso, viu? Tenha muito cuidado, porque o grande objetivo dessa frase é tentar destruir a religião. Eu pergunto, tem como seguir a Cristo sem ser religioso? É meio difícil. Sinceramente, você vai parar para analisar. Primeiro, entender o que é religião, obviamente, mas, na realidade, esse discurso tem apenas um objetivo, atacar as igrejas. Não tem outro objetivo. O objetivo é atacar as igrejas. Quando a pessoa se levanta e também diz, olha, não existe a doutrina, eu estou atacando a história da igreja, o corpo da igreja. Então, o que é a doutrina? O que é a doutrina é o que eu digo que é a doutrina. Então, se eu digo que A é B, A vai ser B. Se eu digo que o certo é errado, o certo vai ser errado. Porque não existe. Percebe o nível de relativização, o nível de desconstrução da verdade? E se não existe verdade, meu irmão, ou meus irmãos, Cristo também é uma fraude, porque ele diz que ele é a verdade. Mas ele não só diz que ele é a verdade, ele nos ensina, ele nos admoesta. Os apóstolos dão sequência aos ensinos de Cristo. Os apóstolos morrem, vêm os primeiros bispos, os primeiros presbíteros, os primeiros pais. A igreja então está fervendo de pessoas e a liderança continua firme, baseada na palavra de Cristo, baseada no ensino dos apóstolos. Pastor, mas e as heresias? As heresias elas vão atacar a igreja, de dentro da própria igreja. Na realidade, a própria palavra de Deus já antecipa essa possibilidade, nos mandando ter cuidado com os falsos profetas. Tipo esse cidadão que vai lá para a internet dizer que não existe ortodoxia, ou seja, não existe doutrina. Ou um outro, também carimbado, figura carimbada aí, né, que no esforço para piorar o que já está ruim, usa um discurso e a gente fica até assustado, meio que dizendo que não há problema nenhum, não é? Na prática do incesto. Por incrível que pareça, meus irmãos, eu estou falando de pessoas que já foram líderes, não é? Que se portam e se colocam como pregadores, mas eles não são pregadores da palavra que é fiel, segundo a doutrina dos apóstolos. São invencionistas da cabeça deles. As razões são as mais variadas para que eles falem isso. Então, nós vamos eleger presbíteros. Nós vamos eleger pastores nas nossas igrejas. Quais os cuidados nós precisamos ter? Dentre essas características aqui, nós precisamos estar de forma muito clara na nossa mente também que esses homens, eles são como que guardiões da verdadeira fé, baluartes da verdadeira doutrina. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos ser levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, por fogo estranho, não é? Por histórias de velhas caducas, que muitas vezes se apresentam dentro da igreja. Então, quantas e quantas vezes nós temos essa tendência de duvidar? Porque assim, um aqui fala uma coisa, outro ali fala outra coisa. Não é? Você liga a televisão é uma coisa, você vai no site é outra coisa, você vai no canal do YouTube, tem uma pessoa falando isso, e aí tem hora que a gente diz assim, pelo amor de Deus, quem é que está com a razão? A figura do presbítero, do bispo, do ancião, daquele que é dedicado ao ensino, daquele que é dedicado à palavra, que é fiel segundo a doutrina, é a figura desse anjo da igreja, não é? Como que um protetor, que vai com certeza colocar para fora dos arraiais do Senhor os falsos profetas, os falsos mestres. Nós não podemos menosprezar essa função. É por isso que um presbítero, especialmente o presbítero, tem que ser alguém preparado. Mas eu não tenho preparo ainda. Veja, irmãos, ninguém nunca vai estar
preparado naquele modo, atingir todo o preparo. Eu não preciso mais de preparo. Quando eu digo que o presbítero tem que ser alguém preparado, é alguém que busca o preparo constantemente. Pense na profissão dos irmãos. E aí cada um aqui tem a sua atividade profissional. Na sua atividade profissional, se você não continuar buscando preparo, o que é que vai acontecer? Pode falar, o que é que vai acontecer? Você vai ficar o quê? Ultrapassado, obsoleto, não vai atingir, não é? Aparecem novas ideias, aparecem novas situações, aparecem novas... tem algumas áreas, inclusive, que a velocidade é tão grande, né? André, quando você foi para a faculdade, os livros que você estudou lá, a área de informática, vamos pensar nessa grande área de informática, é o mesmo de hoje, né? Está valendo tudinho. Quanto tempo dura um livro de informática? Né? Quanto tempo? Obviamente que tem aqueles que são base, mas novas coisas vão surgindo e o profissional ele tem que estar o quê? Antenado, ele tem que estar... ele tem que compreender os movimentos. Então, compete ao presbítero aquela pessoa que vai buscar o estudo, que vai buscar o preparo. Obviamente, quando eu falo presbítero, eu estou me incluindo no meio. Pastor e presbítero, tá certo? Compete ao médico continuar estudando, compete ao advogado continuar estudando, compete ao professor, professores aqui presentes e os que estão me ouvindo. Vocês precisaram de alguma atualização nas carreiras, nesses dias aí de aulas virtuais. Deu para ficar meio perturbado do juízo? Não, porque teve que fazer muito em pouco tempo, sem horizonte, sem prática, não é? Percebe, irmãos, que o mundo é dinâmico. Agora, enquanto pastores e presbíteros, nós temos a âncora, nós temos a base, a Bíblia. Então, nós precisamos ter ela como fundamento. Vamos ver alguns textos bíblicos? Me acompanha aí para a gente ver alguns pontos que eu acho interessante que a gente poderia aqui trabalhar com os irmãos, né? Eu já falei dos diáconos, né, que foram escolhidos pela comunidade, mas a única observação, rapidamente, a gente não precisa voltar lá a Atos 6, tá? De 1 a 8, mas uma observação interessante para nós, porque eu preciso fazer o link entre o que a Bíblia ensina e entre o que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz. Ok, irmãos? Eu estou defendendo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não espere nada contrário de mim, porque eu sou pastor presbiteriano e estou na igreja presbiteriana, ok? O diácono ou os diáconos, lá em Atos 6, vamos para o texto, vai lá, abre em Atos 6. Eles foram nomeados pelo bispo, eles foram nomeados pelo apóstolo. Imagine você numa provinha, a pergunta é, né, como os diáconos foram escolhidos? Letra A, nomeados pelos apóstolos. Letra B, nomeado pelos presbíteros, ou conselho, presbitério. Letra C, eleitos pela igreja. Alguém identifica aí? Versículo 5, o que é que diz o versículo 5? E elegeram. Como se processou, está aí o registro das Sagradas Escrituras. Como se processou a primeira escolha de diáconos na igreja cristã? Por eleição. O que é que nós vamos fazer no dia 22 de novembro aqui na igreja? Eleição. Ou seja, o que nós vamos fazer no dia 22 é repetir aquilo que a igreja fez há quase 2000 anos atrás. Ok? Então esse é um ponto interessante. Atos 20, verso 17 e verso 18. A gente vai ver nesse texto aí que os ofícios de bispo e de presbítero são idênticos, ou eram idênticos. Não adianta eu falar, vamos tentar ver aí no texto bíblico. Atos, capítulo 20. Deixa eu ver aqui, versículo 17.
Veja, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então veja, nós temos na igreja que figura? A figura dos presbíteros. Se eu hoje, presbiteriano, tenho presbíteros, por que eu tenho presbíteros? Porque lá no Novo Testamento diz que a igreja tinha presbíteros. Aí a gente pula do 17 para o 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas veja que o contexto é o mesmo, ele está falando da mesma situação. Ou seja, só muda o nome, mas se refere ao mesmo ofício. Os irmãos estão percebendo, não? Então, no mesmo capítulo aí, no mesmo bloco de versículos, no mesmo contexto, na mesma ideia, as mesmas pessoas, nós temos a palavra presbíteros e temos a palavra bispo com o mesmo significado, o mesmo ofício. Pois não, Diliane? E interessante que na maioria das igrejas de hoje, a gente tem a palavra pastor e reverendo. E a gente praticamente não lembra de ter reverendo e pouco se tem de pastor. E aí a igreja católica ainda usa outro termo, que é o padre, né? Aí a igreja de pai. E aí eu queria saber assim, se tem uma explicação por que mudou o termo, porque no texto a gente sempre vê presbítero e diácono, e a gente vê que a igreja moderna, desde a católica, mudou o termo daquele que pastoreia, digamos assim. Né? Eu vou tentar dizer o que eu sei, tá certo? Se os irmãos aí puderem acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. Veja bem, no grego, no Novo Testamento, pegando essas duas palavras, bispos e presbítero, a ideia basicamente é de alguém que lidera, com experiência, a ideia de ancião, principalmente na figura do bispo, traz muito a ideia de ancião. Na ideia de presbítero, você tem a ideia, por exemplo, naquele texto que diz assim, aquele que preside, não tem? Faça-o no temor. Eu não lembro agora o complemento do versículo. A ideia do presbítero é a ideia mais daquele que preside, que governa. A gente, no contexto da igreja, você não vai ter, na prática, muita diferença entre presbítero e bispo. Se você pega, por exemplo, Clemente de Roma, foi um pai, foi contemporâneo dos apóstolos, ele escreve uma carta à igreja de Corinto, né? E ele vai usar a nomenclatura presbítero e bispo. Se você pega Inácio de Antioquia, um outro pai, ele está preso, aí ele recebe comitivas das igrejas, a igreja de Esmirna, aí vai lá a igreja de Esmirna, e aí ele escreve depois uma carta para essas pessoas. Então tem lá a carta de Inácio aos esmirniotas, eu acho que o termo é esse mesmo, né? Aí ele diz assim na carta: obedeçam ao bispo, sejam fiéis ao presbítero. Então nessas cartas a palavra bispo e presbítero, eu estou pegando a história, que na sua pergunta eu estou indo nos meus arquivos aqui. Então na prática, num primeiro século, você não tem vamos dizer assim, muita diferença entre esses dois termos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela institui, e aí a gente vai para a Constituição da Igreja, eu não sei se eu vou achar aqui rapidinho o artigo, mas ela vai instituir o presbítero docente e o presbítero regente, trazendo uma pequena diferença entre um e outro. Por exemplo, o André é um presbítero regente, aí é uma nomenclatura presbiteriana. Essa nomenclatura docente e regente não está no texto bíblico, certo? Mas no texto bíblico, de forma sutil, como eu disse, em alguns momentos a gente vai ver a figura desse presbítero, mas numa perspectiva de administração, aquele que preside. E em alguns momentos a gente vai ver a figura daquele que ensina, que pastoreia. Por exemplo, em Atos 6, a gente viu claramente que os apóstolos estão dizendo, qual é a expressão que ele usa lá? É razoável
que nós deixemos de fazer isso para fazer aquilo. Não é? Não, como seja, não é razoável que a gente deixe de cumprir a nossa própria função. Que função é? Aí ele diz lá, ensino, a palavra e a oração. Todos os presbíteros fazem isso, mas a igreja presbiteriana, aí, Adiliane, eu passo já para um segundo ponto. A igreja é dinâmica. Por exemplo, quando da morte de Cristo até o início do diaconato, a igreja não foi dinâmica e não precisou do diácono, ou do ofício do diaconato ser criado, a igreja continua dinâmica. E na dinâmica da igreja, nós vamos ajustando algumas coisas. Nós vamos trazendo determinados nomes, nós vamos dando um sentido mais específico a um nome e a outro nome. Porque nós chamamos reverendo. Reverendo não é um título, não é um ofício. Reverendo é tão somente uma expressão de... Como é que chama? Ilustríssimo, isso. Como é? É pronome? É pronome, né? Pronome de tratamento. Então, Vossa Excelência, ilustríssimo juiz, não é? Eu não sei aí, eu lembro que eu estudei isso há muitos anos atrás. Hoje, na realidade, quase que a gente não usa isso. Reverendo é a ideia de alguém que é digno de reverência, é um pronome de tratamento. Interessante que na história da igreja presbiteriana houve conflito no uso desse nome. Existiam pastores, e eu estou falando do início do século XX, 1900 e um pouquinho, talvez já no finalzinho do século XIX, se você pegar o jornal Imprensa Evangélica, aqueles que gostam de estudar história, tá certo? Você tem alguns exemplares gratuitos na internet, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Você vai ver que alguns pastores não aceitavam esse título, diziam, não, naquela perspectiva, não tem, nós vamos ser humildes, né? No sentido de, para que esse negócio de reverendo? Né? Outros dizem, não, mas não é falta de humildade, é simplesmente uma forma de tratamento. Senhor, senhora, Vossa Excelência. Né? A ideia de pastor, aí é uma ideia bíblica. Não necessariamente traz-nos a ideia do ofício, mas a ideia bíblica em que sentido? Aquele que tem um rebanho e aquele que pastoreia o rebanho. O padre, aí eu estou indo talvez para uma questão de uso mais do italiano, tá certo? De um uso... no italiano, o papa, que é padre, papa e padre, pai, é tudo a mesma coisa. Papa, pai. Agora, tem uma conotação, vamos dizer assim, teológica, tem, no sentido de que eu sou o pai, eu cuido, não é? Eu sou o pai, eu guardo. Mas aí você tem mais, talvez, a influência papa e padre, a influência latina e a influência italiana na igreja católica apostólica romana. Não é? Eu não sei se eu consegui explicar tudo, mas é o que me veio à mente. Eu não sei, Jorge, você tem mais alguma informação aí para acrescentar? Fica à vontade, que eu sei que você estuda muito os pais da igreja também. É até interessante porque pais, nós chamamos de pais, enquanto nós chamamos isso. Os católicos vão chamar de padres. Isso. Padres da igreja. Que é a mesma coisa, padre e pai. Agora, especificamente a questão do surgimento do episcopado, especificamente o bispo, a figura do bispo. A figura do bispo, isso surge com o desenvolvimento de igrejas regionais. Isso. Porque no Novo Testamento, a gente observa até em Filipenses capítulo 1, versículo 1, uma igreja só tinha mais de um bispo. Paulo, quando dirige a epístola a Filipenses, fala dos bispos e diáconos. Filipenses 1. Então, aquela igreja tinha mais de um bispo. Especialmente no segundo século, o que é que vai acontecer? Algumas igrejas começam a se arvorar o direito de supervisionar outras. Então nós tivemos 4 grandes igrejas nessa, eu vou usar essa expressão, nessa disputa. A igreja de Alexandria, de Jerusalém, de Roma e de Antioquia. E lá pelo 4º século, já depois do Concílio de Nicéia,
é que vai haver uma preponderância muito grande da Igreja de Roma. Então, a origem, essa distinção de bispo e presbítero está muito ligada a essa ascensão dessas igrejas supostamente regionais. Mas isso acontece hoje na Igreja Católica e em muitas igrejas evangélicas. Mantém essa tradição. E uma igreja muito famosa dos nossos dias, por exemplo, das nossas origens até, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um bispo. É São Paulo, não, mas tem um que chama de bispo mesmo, não tem um segmento? Não, eu falo da... Certo. Porque ao invés de dar o nome a ele... De bispo, dá o nome de presidente. Pastor presidente, que no final das contas... É bispo. É bispo. Que aí, além da ideia de pastorear um rebanho, você tem a ideia do governo administrativo, de presidência, daquele que preside, pastor, presidente. Tá certo? Obviamente que nessa história aí que Jorge cita rapidamente, há um conflito entre essas igrejas. Quando Roma se arvora agora vamos dizer assim, a chefe de todas, as outras dizem não, nós não vamos aceitar isso. Houve épocas então que a igreja tinha mais de um bispo, vamos dizer assim, o Papa, né? O bispo maior. Mas só para pegar um pouquinho mais dessa parte que havia pluralidade de presbíteros em cada igreja, vamos ver, por exemplo, Atos, capítulo 14, versículo 23. Atos. Sim. No grego, presbítero. Ainda vem do termo breves, significa ancião. Sim. E a nossa igreja tem origem na Escócia, né? John Knox. Ele passou ali em estudos com Calvino e já tinha na Inglaterra aquela questão do episcopado. E na Escócia ele tinha aquelas tradições de clãs de anciãos, né? Então a igreja presbiteriana surgiu dali também essa questão dos mais velhos, dos mais sábios, digamos. Sim, assim. veja bem, tem uma conotação muito forte na escolha da liderança, tá certo? No Novo Testamento, essa figura de alguém experiente. Agora, qual é a ressalva que é importante fazer? Porque alguém poderia perguntar, pastor, então pode ter presbítero novo? Não sei se você automaticamente fez essa pergunta. Porque quando a gente trata muito a figura ancião, experiente, pode ter presbítero novo? Pode. Porque a experiência, conquanto esteja ligada ao tempo, nem sempre ou necessariamente está 100% ligada ao tempo. Existem pessoas que conseguem obter uma experiência e um tempo, porque o tempo não se refere apenas ao tempo de vida. Por exemplo, a gente não pode escolher um neófito. Vamos ser práticos. O que seria em tempos um neófito para vocês? Em tempo. Em quando? Quem mais chutaria? É isso que eu digo, vai depender da vivência. Por exemplo, tem pessoas que estão há 2 anos na igreja, que às vezes se dedicaram tanto ao estudo, tanto ao conhecimento, que já adquiriram um know-how, um conhecimento que pode ser inclusive maior do que quem está lá 10 anos e continua no leite. Lembra que Paulo disse que é preciso sair do leite? Não é? Isso vai depender do empenho e do desenvolvimento daquela pessoa. Eu acho que na nossa Constituição, eu teria que ver aqui, por exemplo, para você ser encaminhado para o presbitério, você tem que ter mais de 1 ano na igreja. Para ser presbítero, mais de 1 ano na igreja. E olha que eu estou colocando aí um tempo lá embaixo, que talvez não seja nem o mais adequado. Mas eu entendo quando a Constituição da nossa igreja estabelece isso, ela foi escrita em 1950. A escassez de liderança era muito grande. Então, às vezes, você termina inviabilizando até o surgimento de uma igreja por falta de presbíteros, por falta de pastores. André, pode concluir. Deixa eu procurar aqui as informações Ali em Crônicas e em Reis, né?
quando, eu não estou lembrando agora o nome do rei, que ao invés de se aconselhar com os populares, né, que ao invés de se aconselhar com os anciãos, ele se juntou ali com os amigos, né, digamos assim, e a gente viu, a própria Bíblia fala que foi uma história trágica, para não dizer outra coisa, né? Ele resolveu ouvir a voz da juventude, digamos assim. E também na vida civil a gente vê que, por exemplo, senador, governador, os cargos majoritários... 35 anos senador, parece, né? O cara que tem 18 anos, ou a mulher que tem 18 anos, pode ser vereador, não é? Prefeito 21, senador 35, presidente 35 também. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é, dependendo do cargo que você tem, se espera, não é, um pouquinho mais de experiência. Agora, meus irmãos, isso vai depender da pessoa, da igreja. Na realidade, a igreja precisa orar, estar em comunhão com Deus e analisar com muita tranquilidade aqueles que se colocam como possíveis presbíteros e diáconos. É razoável, por exemplo, termos um presbítero, para algumas igrejas, não é que não seja casado, não é? Para alguns contextos, por exemplo, eu conheço algumas igrejas que só escolhem pastores que são casados. Aí você vai dizer, poxa, mas então nem Jesus seria, né, pastor dessa igreja. Mas não é por aí. A questão é, naquele contexto daquela igreja, eles entendem que naquela situação, para aquele momento, eles precisam de uma pessoa que tenha esse know-how a mais. Ó, aqui, minha gente, ó o Lucas, Digleito Galvão Lucas. O Lucas está aqui. Então, a igreja vai demandar. Na profissão secular não é assim, irmãos? Ou não? Você tem uns novos que vão surgindo, mas ele não precisa da experiência dos mais antigos. A experiência ela é fundamental. Deixa eu só pegar aqui alguns pontos da nossa Constituição. Não é esse. Deixa eu só colocar aqui. Presbíteros e diáconos. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestação particulares, auxiliar o pastor no trabalho das visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, como a Adriane colocou, né? Por exemplo, distribuir os elementos da Santa Ceia é uma dinâmica da igreja atual. Você não tinha essa função no presbiterato, como nós temos hoje, nem tinha uma bandejinha de alumínio ou inox. Nem os caras. Percebe? Cresceu. Como é que vai ser a distribuição? É uma dinâmica natural. Fere o princípio? Não fere. Em alguns momentos, o que a gente precisa entender é: fere o princípio ou não fere o princípio? Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Olha que informação interessante aqui. O presbítero tem nos concílios da igreja, que concílios são esses? Conselho, presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Quatro instâncias. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, temos a figura de um bispo que manda em tudo? Não. Quem é que manda, entre aspas aqui, quem é que governa? O concílio. São conselhos. Concílios ou conselhos é a mesma coisa. 4. Conselho local, presbitério. Ontem, nós estivemos aqui reunidos
No terceiro concílio, né? Por exemplo, nós da sétima temos o conselho. Depois do conselho nós temos o presbitério. Depois do presbitério nós temos o sínodo. O sínodo do Alagoas Sergipe, que é formado por 3 presbitérios. E agora 4. Porque qual foi a decisão de ontem? Desmembrar um presbitério. Então vai desmembrar não, dividir. Eu aprendi com o reverendo Vigor que dividir é melhor. E de fato é. Né? Dividir no bom sentido um presbitério. Nós teremos 2 presbitérios. Na realidade, em Alagoas, agora nós teremos 3 presbitérios. A sétima igreja vai ser do presbitério de Maceió. É o novo presbitério que vai ser organizado, se o Senhor permitir, no dia 19 de dezembro, né? A data... Foi dezembro? Novembro? 19 de novembro. Olha aí, Vitória, no seu aniversário. Então, se tudo der certo, vai ter isso. Então, você tem aí as instâncias, né? Conselho, presbitério e sínodo. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Veja que há uma ligação... É dezembro mesmo, né? É em dezembro. Não é no seu aniversário, Vitória. Há uma ligação com a ideia de Atos 6. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. C. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Isso é um ponto interessante. O povo está conversando na igreja, o povo está bagunçando na igreja. O diácono chama atenção, o diácono é a autoridade maior nesse quesito. O povo pode ficar com raiva, não. Porque o diácono existe também para isso. Apesar de que numa sociedade de gente dodói que nós vivemos, todo mundo fica chateado, né? Não é nem só com a reclamação do diácono, até com o olhar atravessado o povo já entra em depressão. Letra D. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O exercício do presbiterato, diaconato, limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Né? Então, veja, voltando lá, eu falei de Atos 14, 23. Nós temos sétima igreja, pessoal da sétima igreja. Quantos presbíteros nós temos aqui? Presbíteros sem disponibilidade. Pense nos presbíteros que estão atuando, com mandato, que foram eleitos. 4? 5? 5 com o pastor. Nós temos 5 presbíteros. Lá em Sião? 5 também. Então, eu estou falando de uma pluralidade dentro da igreja. Vamos lá. Atos 14, 23. Quem lê para a gente aí? 14, 23. Veja, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de um presbítero, de um bispo, presbíteros. Inclusive, a sugestão é a gente aplicar o modelo aqui descrito, próximo mês, todo mundo de jejum, próximo mês, ó. Próximo mês mesmo, no dia da Assembleia, todo mundo de jejum, em oração, e em oração pelos presbíteros eleitos. Tá certo? E os diáconos eleitos. Porque olha aqui, ó. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendar aqui não é encomendar a alma, não é para ir dessa para melhor não, tá certo? Encomendar é rogar, é pedir a Deus. Ou seja, aqui, inclusive, nós somos apresentados não apenas a função do presbítero na igreja, mas nós somos apresentados a relação que a igreja deve ter com o presbítero. Qual é a relação da igreja que a igreja deve ter com o presbítero? De obedecer a sua liderança, de ouvir a sua liderança e de orar por ele, inclusive com jejum. Vocês já jejuaram orando pelo pastor? Presta atenção, viu? No dia que você vai jejuar lá uma semana, orando pelo pastor, aí você vai encerrar com um churrasco, para comemorar aquele momento de consagrar. Você chama o pastor, que ele vai lá estar presente no churrasco. Agora o jejum, você capricha aí, tá certo? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Aqui a gente vê a relação da igreja com o presbítero, com a liderança.
que é escolhido pela própria igreja. Mais uma vez, o que a gente vai fazer no dia 22 tem amparo bíblico? Veja aí, está aí em Atos. Não é? Eles elegeram. Eleito. O presbítero, ele representa a igreja, né? Sim. Então também cabe a essa pessoa uma relação Com certeza. com o povo da igreja. Então tem que ser uma pessoa que se relacione, que tenha boa escuta, que entenda as demandas da necessidade da igreja, né? E não uma pessoa que seja distante. Não só que tenha boa escuta. Vamos pegar aqui. Vamos para. A gente falou, o texto aqui, de certa forma, eu enfatizei a relação da igreja com os presbíteros e, obviamente, com os diáconos também. Vamos voltar para as competências dos presbíteros descritas na nossa Constituição? Não é? Levar o conhecimento do conselho às faltas, que ele não puder, beleza. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, ok. Instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Só essa letra C já demanda um trabalho absurdo para o presbítero. Concordam comigo ou não? Ó, instruir os neófitos. Quem são os neófitos? O pastor vai instruí-los? Vai. Mas se o presbítero quiser instruir, tem algum problema? Não, não só não tem problema, como ele deve também instruir. O presbítero é aquela pessoa que a gente... Veja, irmãos, quando vai construir uma cerca no interior, antes de fazer toda a cerca, você pode ver que geralmente toda a cerca tem os mourões que chamam, né? Que é aquela estaca mais grossa, é um pilar, que é colocado de distância para distância. Eu não sou especialista em construir cerca. E tem as outras, e aí você faz a cerca. O pastor, o presbítero, são esses mourões que dão sustentação à cerca. É por isso que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Agora tenha muito cuidado, porque sobre aqueles que almejam, o juízo é um juízo mais duro. Por isso que os grandes homens do passado, que foram escolhidos para a cargo de liderança, não queriam. Como liderar se você não está atuando? E aí ele dá algumas diretrizes. Uma primeira, defina o que é liderança. Eu achei interessante dizer que para alguns liderança equivale a posições, cargos, títulos. Nesse caso, quando uma dessas condições não é atendida, a pessoa se sente desmotivada e julga insignificante o seu trabalho. E aí ele fala que o exemplo de Jesus é um exemplo de verdadeira liderança, porque liderança equivale a influência. Eu achei interessante ele fazer essa... Hoje no mundo corporativo o pessoal tem falado sobre liderar pelo exemplo, né? E não, o líder não é aquele que manda, vai lá e faz, é o que faz e mostra. Você falou do domínio próprio, né? E a segunda orientação que ele dá, aprenda a liderar você mesmo. Sim, né? com certeza. Terceiro, seja um servo, né? Que é a figura de Jesus. Quarto, valorize relacionamento. Nós já falamos aqui desse líder que tem que se envolver com a igreja. O quinto, ajude a desenvolver outros líderes, ou seja, é na prática o efeito de quem... Meus irmãos, eu conheço pastores. Eu posso ampliar isso para outras lideranças da igreja, que são conhecedores da palavra, que conhecem inclusive a igreja presbiteriana, que são aptos para o ensino, que são homens crentes, fiéis à palavra, mas não sabem se relacionar com as pessoas. Isso vai ser um problema. Como é um problema no mundo aí fora, secular, vai ser um problema na igreja também. Porque a igreja é um corpo que se relaciona, um corpo vivo. Então eu conheço, por exemplo, pastores que deixaram de pastorear determinadas igrejas porque não conseguia mais. Perdeu-se a falta de sabedoria, e aí eu não estou falando só de um lado, mas às vezes de todos os lados, possíveis e imagináveis, é tão grande que a pessoa fecha as portas, para de se relacionar. Então, assim, quando eu me lidero a mim mesmo, essas coisas elas precisam ser trabalhadas na minha mente, precisam ser trabalhadas no meu coração, né? Quando diz que deve ter domínio
de si mesmo, né? É domínio próprio. Então, para alguns vai ser mais difícil do que para outros. Para aquela pessoa que, por exemplo, que é colérica, né? Para aquela pessoa que tem o pavio curto. Existem pessoas, por exemplo, se forem contraditadas, no mesmo momento já acende uma ira. Perde-se o controle. Você às vezes está até com a razão, mas você perdeu o controle. Irmãos, eu falo isso com 20 anos, depois de 20 anos de pastorado. O que a gente tem que ter de paciência? Olha, não tem paciência, não seja presbítero, não seja diácono, não seja pastor. Eu não quero acrescentar nada na Bíblia, nada. Até porque quem acrescentar, os flagelos de Deus vai cair sobre eles. Mas se eu pudesse citar uma grande característica para os dias de hoje, é paciência. E às vezes você ouviu o irmãozinho várias vezes sobre o mesmo assunto, com amor e com alegria no coração, sem que aquilo seja um peso. Porque quando você se dedica àquilo que você faz, você quer de fato ajudar a pessoa, aquilo não é um peso. A partir do momento que se torna um peso, a gente começa a fazer a coisa de qualquer jeito, aí você fecha a cara, aí você não se relaciona mais bem com a pessoa. É paciência. Por exemplo, o neófito, às vezes é uma pessoa cheia de dúvidas, está querendo se encontrar doutrinariamente, está querendo entender as coisas. Aí eu, como neófito, vou procurar um presbítero, que eu percebo, ó, fulano aquele dia pregou, vou procurar o pastor, e eu não instruo aquela pessoa com firmeza, mas com amor, não é? Percebe o mal que a gente pode estar fazendo a um ser humano, a uma pessoa? Quantas e quantas pessoas estão aí, às vezes até decepcionadas, não é? Com a igreja, porque em algum momento a liderança não teve esse domínio próprio, não teve essa sabedoria. Mas vamos lá, voltando aqui. Então o texto mostra que há um conjunto de presbíteros na igreja. Agora, óbvio, como o Jorge falou, no desenvolvimento do cristianismo, principalmente, ele citou aí Alexandria, Jerusalém, Roma, eu poderia falar de Constantinopla, não é? Principalmente as grandes cidades, as cidades mais importantes. Geralmente, nessas grandes cidades, o que é que acontece? As igrejas se tornam igrejas maiores, as igrejas se tornam igrejas mais fortes, até por uma questão, vamos dizer assim, lógica, matemática, de densidade demográfica. Concorda comigo, não? Quanto mais gente tiver, a possibilidade de ter uma igreja maior naquele lugar, com certeza acompanha aí o pensamento aritmético, né, matemático. E essas igrejas se tornavam, às vezes, igrejas fortes, influentes. Às vezes, a influência de uma igreja se dá pelo bispo que ela tinha, ou pelo presbítero que ela tinha, um homem culto, um homem inteligente, né, que talvez você não estivesse nem na maior cidade. Hipona, com certeza, não seria aquela grande cidade de destaque, mas devido a Agostinho, ela é lembrada até hoje. Só para dar um exemplo, que às vezes é a cidade e às vezes é a figura do próprio pastor daquela igreja, né? Do bispo daquela igreja, que de certa forma aquela igreja ganha um status, uma proeminência. Mas aí o que é que acontece? No desenrolar da história da igreja, algumas queriam agora comandar outras, mandar nas outras. E algumas não aceitavam isso. Houve confusão, houve briga, houve divisão, né? Você às vezes conversa com um católico romano, ele vai dizer assim, não, a primeira igreja que existe é a igreja católica. Aí se você conversar com um cristão ortodoxo, a igreja ortodoxa grega, russa, não sei se aquele pessoal de preto, barba grande, só para os irmãos terem uma noção, o nome é esse. Eles vão dizer, não, a primeira igreja que existe é a igreja ortodoxa. Os católicos vão dizer que os ortodoxos deixaram a igreja católica, a igreja cristã. Os ortodoxos vão dizer que os católicos, porque a gente está diante do primeiro cisma, 1054. 1054. Primeiro grande cisma da igreja. Aí eu digo, não, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, quem fundou foi Knox, né? A igreja holandesa foi fulano de tal, a igreja alemã foi Henrique VIII, da Inglaterra foi Henrique VIII, a igreja da Alemanha luterana foi Lutero.
Na realidade, irmãos, essa discussão é uma discussão um tanto quanto sem muito propósito. O fenômeno da Igreja Católica Romana, por exemplo, acontece a partir do momento em que a Igreja de Roma evoca sobre si a primazia sobre todas as igrejas do mundo. Não sei se vocês sabem, o Papa, ele é o bispo da Igreja de Roma. Agora, o bispo da Igreja de Roma é o chefe de todas as outras igrejas. Por que existe esse modelo? Porque em um momento da história, um bispo lá de Roma disse: a Igreja de Roma é a igreja que manda em todas as igrejas do mundo. O nosso sistema, como não é episcopal, nós não temos isso. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chega instalada aqui a partir de quem? Simon, que veio de onde? Dos Estados Unidos. A Igreja brasileira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é comandada pelos americanos? Não. A igreja é brasileira. Nós acreditamos numa igreja católica universal, que está no mundo todo, acreditamos. Mas nós não acreditamos num bispo, ou num pastor, ou num padre, ou num presbítero, que mande em tudo. Numa perspectiva vertical, de cima para baixo. Não é? Principalmente na ideia da Igreja Católica Romana, em que o Papa é o vicário de Cristo. Ou seja, é como se ele fosse o próprio Cristo na Terra, aquele que substituiu o Cristo. As igrejas presbiterianas não pensam dessa forma. Veja, aqui nós estamos vendo que vários presbíteros foram eleitos. A gente vai acompanhando o desenrolar da história. A gente vai vendo, por exemplo, em Atos capítulo 15, que os problemas da igreja eram resolvidos não por uma pessoa, mas por um concílio. Então nós não temos a figura de um chefe, de um pastor presidente, de um bispo, de um arcebispo, de um pai, de um papa. Não, nós temos a figura de concílios. Guarda essa imagem na sua mente. O grande diferencial da forma de governo da Igreja Presbiteriana para muitas outras é que nós somos governados por concílios, por colegiados. Isso tem pontos positivos, isso pode ter pontos negativos. Por exemplo, se eu mandasse em tudo, algumas coisas seriam muito mais rápidas. Concordam comigo? Mas o grau de erro seria muito maior. Também. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Existem muitas igrejas aí se subdividindo, se desgarrando, não é? Porque não tem um concílio que possa gerenciar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, só para que os irmãos entendam, funciona assim. O pastor de Gleito acordou um dia e disse: rapaz, Deus me falou aqui e está tudo errado o que eu estou ensinando. Ó, irmãos, a partir de hoje, aqui na 7ª igreja, a gente vai ser diferente. Nós vamos começar então a defender pontos que nós não defendíamos antes. Aí eu chamo o conselho, André, Jorge, Domingos, Henrique, diz: irmãos, estão comigo? O conselho: estão, pastor, estamos com o senhor. Vamos começar a ensinar a coisa errada. Porque para nós agora o errado vai ser o certo. Sabe o que acontece com a gente? O presbitério na hora, intervém, dissolve o conselho, disciplina o pastor. Quem quiser ir com o pastor e com os presbíteros heréticos, vai-se embora. O remanescente fiel fica, novos presbíteros são eleitos, um novo pastor é colocado na igreja, mas a igreja é preservada doutrinariamente. Por quê? Porque o presbitério interfere na igreja. E se o presbitério virar a cabeça, o sínodo dissolve o presbitério. E se o sínodo virar a cabeça, o Supremo dissolve o sínodo. Se o Supremo virar a cabeça, aí Jesus volta e dissolve todo mundo, porque aí não tem mais outra instância. Acabou aí. No plano, obviamente, irmãos, eu estou falando do plano humano, tá certo? Mas para que os irmãos entendam como é a dinâmica na nossa igreja. Eu, enquanto pastor, eu não tenho plenos poderes. É por isso que a Igreja Presbiteriana faz algumas orientações gerais. Em relação a membros da igreja ser da maçonaria. Orientações não, né? Determinações. Então isso aí tem que seguir. Sim. Sim. Nós temos problemas ainda, assim, de pontos que a Igreja Presbiteriana já definiu e que às vezes os irmãos não seguem.
Há uma resolução, só para eu mexer um pouquinho com vocês, há uma resolução clara da igreja em que crentes presbiterianos não podem ser padrinhos de casamento, padrinhos de batizado e tudo mais. A gente instrui, a gente fala. Aquele que faz isso é passivo de disciplina. Porque nós não entendemos que existe essa figura. Os irmãos entendem? Nós não somos católicos apostólicos romanos. Nós somos presbiterianos. Agora, muita gente vem de uma tradição, de uma carga, vamos dizer assim, cultural, educacional muito forte e às vezes tem dificuldade de se adequar. Alguém pediu a palavra aí, não? Falar sobre essa relação de concílios, né, que o senhor falou, e a gente lembrar que quanto mais vai subindo o concílio, mais também vai sendo a multidão de conselheiros. Sim. Né? E uma ampliação da representação. Porque, por exemplo, o nosso sínodo, eu tenho representado todas as igrejas de Alagoas e mais uma parte de Sergipe. Não é? O Supremo Concílio, o Brasil todo. Então, gente do Brasil todo. Né? Os irmãos, quantos já puderam ver ou participar, uma reunião do Supremo Concílio, a gente tem lá 1000 e poucas pessoas. E aí você vai discutir em determinadas comissões, temas, por exemplo, teológicos, e não é difícil você ter numa comissão discutindo temas teológicos, homens de alto gabarito da nossa igreja. Não é? Então, às vezes, você que não tem tanta experiência, fica ali só bebendo, né? Aprendendo. Não é? Então, já vi em determinadas comissões alguns doutores da nossa igreja, homens escritores, profundamente conhecedores profundos da matéria que está sendo tratada. Agora, todo mundo ali é igual. Todo mundo tem direito a discutir, todo mundo tem direito a fazer as suas afirmações. Depois a gente vai para o voto. E no voto a gente estabelece o pensamento majoritário. E aí esse vai ser o pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sobre o comprometimento da verdade, por causa dessa multidão de conselheiros, o comprometimento da verdade é muito menor, né, em relação a outras realidades. Agora também, lembrando que tudo que se discute na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos pontos que são cláusulas pétreas na nossa igreja. Não se abre mão disso, não tem concílio que possa modificar isso. Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Então, se o cara chegou hoje, a partir de hoje não tem mais Bíblia não, a revelação sou eu que dou para vocês. Acabou, não tem espaço para isso. Os nossos símbolos de fé, que não são a Bíblia, que não têm a mesma força da Bíblia, são inerrantes e podem ser inerrantes, mas nós os adotamos como fiel exposição da Bíblia naquilo que eles tratam da Bíblia, nos pontos que eles tratam. Então, tem muita coisa na Bíblia que os símbolos de fé não vai tratar. Mas no que trata, nos temas, nos tópicos que é tratado, nós entendemos que, enquanto estou falando de Igreja do Brasil, a confissão de fé de Westminster, naquilo que ela escreve, na interpretação que ela dá àqueles temas, nós estamos dizendo que ela é a fiel interpretação da Bíblia. Ela não é a Bíblia, mas é a fiel interpretação da Bíblia. Então, nós seguimos aquilo ali. É porque isso aí, meus irmãos, é como se fosse aquelas balizas, né? Mais uma vez, aquilo que dá o limite. Fora dessa cerca, a gente não vai. São os nossos limites. Irmãos, eu vou abrir rapidamente, a gente já avançou muito, eu quero abrir um espaço aqui rápido, se alguém desejar fazer alguma pergunta. Eu não sei se eu vou ter como responder profundamente pelo tema a todos, ou alguns que queiram, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Uma dúvida, presbiterato, diaconato. O senhor foi ordenado presbítero docente com quantos anos? E o senhor já se achava capaz nessa época? Eu fui ordenado 43 menos 24 anos. Assim que eu fiz, aliás, ou foi 23 ou foi 24, porque eu fui ordenado em dezembro e eu faço aniversário, 17 de dezembro, e faço aniversário dia 4 de janeiro. Eu não lembro agora, eu teria que pensar direitinho aqui.
23 ou 24, já casado, sem filho. Sim, me achava apto para iniciar. Como me acho apto hoje para continuar a estudar. É porque a grande aptidão, Hugo, principalmente pensando na figura pastoral, não vem do pastor. Eu fiz muita tolice, muita. Falta de experiência total. Eu entrei numas enrascadas. Eu já contei até umas aqui para os irmãos. Eu já fiz tocaia. Eu tenho até... Corta aí, Marina, essa parte para não ficar gravado. Eu tenho até vergonha de falar isso. Aí, um dia a gente conversando no presbitério, dizendo que eu já fiz tocaia, envergonhado, né? Imaturidade. Aí, conversando com o pastor, ele disse, rapaz, tu fez tocaia, eu persegui um cara. A mulher, o cara tá me traindo. Tá ali, o carro na frente e ele atrás. Eu não vou dizer onde foi, que de repente alguém sabe. Aí eu chego e disse, o que é tocaia para uma perseguição policial? Né? Eu fiz pelo menos o serviço de inteligência. Né? Então, assim, já fiz, Hugo, muita besteira. E a imaturidade, que é da idade também, ela tem um peso. E aí, já que você fez uma pergunta pessoal, lhe dou um conselho público e pessoal, como candidato a presbítero e como atual diácono, a Pedro, que é jovem ainda, a João, aos nossos oficiais que são mais jovens, não é? Estejam sempre em busca de aprender, de ouvir os mais experientes, controlem-se nos primeiros impulsos, não é? Porque existem situações que a vida é que vai nos ensinando. Não foi assim na profissão de vocês? Não foi assim também? Quando a gente chega e a gente às vezes quebra a cara, né, dá murro em ponta de faca, faz tolice. Então eu me via preparado nessa perspectiva, aquele preparado sempre buscando a preparação e confiando que Deus estava no comando de todas as coisas. Mais alguma pergunta? É usual a recondução constante dos que já foram eleitos, porque eu percebo assim, que quando a gente coloca a ideia de presterianismo, a ideia é de que não vai ter sempre a mesma pessoa no poder, né? Aquela ideia da autoridade, que é vitalícia, e a gente fala do... não é vitalício. Se tem mandato, não é vitalício, verdade. Só que na prática, o que eu vejo, assim, pelo menos no pouco tempo que eu estou na presbiteriana, é que chega a ser até um constrangimento, por exemplo, o conselho não indicar novamente, porque imagina, tipo assim, eu não vou te indicar mais para continuar como presbítero. Então chega a ter um constrangimento. E aí a gente vê a mesma coisa na vocação da igreja. Mesmo que seja secreta, você vê que você chega a ter constrangimento a não reeleger. Mesmo que às vezes você acha que aquele mandato não está contribuindo tanto para a igreja, sendo bem sincero, e a gente acaba tendo sim cargos vitalícios. Apesar do modelo que eles querem evitar isso na prática, eu percebo que não é isso. Aí veja, eu concordo com você que na prática às vezes a coisa funciona assim, mas a igreja precisa ter a seguinte maturidade. Vamos lá. E lembrando que tudo isso deve ser feito embaixo do temor e tremor de Deus. Deus é o nosso maior juiz. O conselho jamais vai impor à igreja vamos dizer assim, vocês vão ter que votar nele. A Assembleia é soberana. É soberana. O seu voto, você dá, é seu. Seu e exercendo isso, obviamente, diante de Deus. É praxe na nossa igreja, geralmente, aqueles que já são venceu o mandato. Geralmente é indicado. Geralmente, há também muitos casos que não é indicado. Geralmente o conselho reindica os que já têm, mas não indica outros. Por exemplo, nessa nossa eleição especificamente, nós temos 3 novos indicados que foram indicados pela própria igreja. Os presbíteros que nós já temos hoje foram indicados pela própria igreja, né? Então a igreja, você pode ver, quando o conselho abre o edital, ele abre democraticamente para a Assembleia indicar nomes. Lógico, o perfil tem que estar estabelecido, mínimo. O conselho pode deferir ou indeferir aquela indicação.
Mas isso não quer dizer que o nome que o conselho botou lá você seja obrigado a votar. Por exemplo, se tiver só um nome e uma vaga. Eu não estou dizendo à igreja que a igreja tem que fazer isso. Mas diante do que você falou, há a possibilidade dessa pessoa não ser eleita? Há. Se ela não atingir 50% mais um dos votantes, ela não vai ser eleita. Aí vai ter que se indicar outro nome. A Assembleia vai ser soberana para isso. Eu tenho vários colegas pastores que não foram eleitos. Alguns sendo o único candidato. Pastor da igreja. Essas situações existem. Ela é menos. A prática geralmente não é essa, mas acontece. Conheço presbíteros que são presbíteros de... Estou lembrando de um aqui agora, acho que 15 ou 20 anos, né? 3 ou 4 mandatos, que simplesmente, no último, para ser emérito, não foi indicado por ninguém, o conselho também não quis indicar e não foi eleito. O Domingos acabou respondendo, o presbítero Domingos acabou respondendo a minha pergunta também, aqui na internet, né? Ele foi ordenado em 1982, quando ele tinha 22 anos de idade e era diácono à época, né? Também. Domingos já tem... Você foi 82. Em 82 eu estava com Aí o Domingos faz uma pergunta 5 anos de idade, chorando porque o Brasil perdeu da Itália na Copa do Mundo. Com 3 gols de Paulo Rossi. André. E o Domingos já era presbítero. Valeu, Domingos. Essa pergunta da muitas vezes a igreja também, assim, não é o caso só da Sete, mas a igreja presbiteriana ela tem também essa cultura de não participar muito da vida da igreja. E às vezes o conselho não tem outra opção a não ser reconduzir os próprios oficiais, assim, porque já são candidatos natos. E a igreja, às vezes, além de não indicar novos candidatos, os candidatos que aparecem se recusam a participar da vida administrativa da igreja. Esse é o outro lado, da moeda. E aí o que acontece? Muitas das vezes, imagina uma igreja que tem um conselho com um pastor e 3 presbíteros que, uma igreja nova, foi eleito no mesmo mandato. E às vezes, quando vence esse mandato, a igreja não, além de não indicar, não elege os presbíteros. A administração da igreja vai estar totalmente prejudicada. Vai ter que se submeter à intervenção do presbitério. E isso não é incomum, é uma coisa que acontece muito. Assim, nós tivemos aqui, pegando o caso da Sétima especificamente, se eu não me engano, na última eleição para diáconos, nós esperamos, sondamos, e só apareceu um candidato de 30 nomes, mais ou menos. Não, foram 2. Candidato. Tiveram 2. 2. Esse é o outro lado da moeda, né? A gente está numa crise de liderança. Eu não sei como é que está lá em Sião. Mas não deve ser muito diferente, não. Só deve mudar o endereço, né? Na última reunião do conselho, eu estava até conversando com o pastor de apelar para que os irmãos aparecessem no dia da eleição, porque se você se preocupa com a igreja, você tem que dar importância à eleição dos oficiais. Mas às vezes a gente percebe que tem alguns irmãos que aproveitam uma assembleia extraordinária para se ausentar da igreja quando deveriam participar. Então, tem essa dinâmica também. É o outro lado da moeda. Hoje a gente tem dificuldade, irmãos. É uma crise de liderança na igreja muito forte. Muito forte. Não é... Marine. O presbítero Domingos perguntou aqui no chat se a Assembleia pode também solicitar a perda de mandato. Aí eu teria que ver constitucionalmente como é que é isso. Eu confesso a você que na minha mente não tem assim... Geralmente tem que ter um motivo, né? Você não vai... Por exemplo, um presbítero renuncia, a assembleia é ouvida, né?
Vai lá, Edson. Então, existe legitimidade nisso também. Agora, existe um caminho para se fazer isso. Agora, com esse panorama, né, que o irmão citou, 56. sobre a não participação da igreja nesse sentido, imagine se eu saber essas regras, né, e esses caminhos. Aí não tem como se fazer, e muitas vezes não se toma a iniciativa por conta disso. Mas tem o direito, porque o conselho ele tem prazos para poder passar, por exemplo, documentação para o presbitério. E se essa documentação chegar no conselho, esse prazo passar, esse documento é obrigado a subir para o presbitério. E aí vai resolvendo as questões dos conselhos superiores. É só para a gente deixar claro aqui a questão do Domingos aí, artigo 56, né? As funções de presbítero ou de diácono cessam quando? Terminar o mandato, não sendo reeleito. Então, nós temos alguns diáconos e presbíteros em disponibilidade, mas sem o mandato da igreja. Então, eles não têm a função plena, têm o ofício. Mudar-se para lugar que impossibilite de exercer o cargo. For deposto. Letra D. Ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono. For exonerado administrativamente ou a pedido ouvida à igreja. Na verdade, a igreja aqui, ela dá tipo que uma chancela, ela ouve, ela é ouvida, não é? Um presbítero lá, né? No caso, ele foi a pedido, aí ele renunciou. Mas aí você tem uma ação quase que pro forma, assim, né? Então a Assembleia reúne e é ouvida. A Assembleia simplesmente é ouvida, ela toma conhecimento. Porque é o seguinte, vamos para a prática. Um presbítero foi eleito. Aí depois ele diz assim, não quero mais ser eleito. Eu estou renunciando. Aí vamos ouvir a Assembleia. A Assembleia diz, não, vai continuar. Não, ela vai ser ouvida. Não. Veja bem, o próprio texto diz assim, ouvida a igreja. É uma ação... É porque é o seguinte, quem deu o mandato é muito mais a ideia da igreja tomar conhecimento do que a igreja... Essa interpretação que eu faço. Deixa eu só ler aqui em 1987, há uma resolução aqui falando desse artigo que diz o seguinte: a Comissão Executiva resolve: exoneração administrativa é feita por motivo que não justifica um processo disciplinar. 2. Exoneração administrativa pode dar-se por iniciativa ou proposta da Assembleia, artigo 39, parágrafo 1º, letra A, da IPB. Vamos para o artigo 39. Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior a 10 dias, o pastor necessitará de licença do conselho por prazo inferior, basta comunicar ao vice-presidente. Na verdade, aqui está falando de pastor, no caso, não é presbítero. Não entendi essa jurisprudência aqui posta. Enfim, as possibilidades são essas, né, de cessar o mandato. For deposto, aí vem disciplina, ausentar-se por muito tempo, a renúncia, né, a exoneração administrativa. Então, o mandato pode cessar, mas na estrita configuração colocada pela Constituição da Igreja, que é um outro ponto, e eu encerro com isso. Que nós, obviamente, temos os princípios bíblicos, irmãos, mas nós temos a nossa Constituição. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela lida muito com leis, com Constituição. Por exemplo, para a disciplina, nós temos o Código de Disciplina. Para a liturgia, nós temos os princípios de liturgia. Quando você ouvir falar assim, o manual presbiteriano, não tem? O pessoal não fala. O manual presbiteriano ele é basicamente formado de 3 coisas. A Constituição da Igreja, CI, Constituição da Igreja, CD, Código de Disciplina, e os princípios de liturgia. Até a liturgia ela tem princípios estabelecidos, tá certo? Lógico que nesse livrinho que geralmente a gente compra, que chama Manual Presbiteriano, vai ter os modelos de regimento interno para a igreja, de estatuto para a igreja,
Aí vai ter o modelo de regimento interno presbitério, de sínodo, Supremo Concílio, enfim. Mas para a igreja local são essas três coisas. E nós nos pautamos por isso. Então, em toda igreja presbiteriana que você for no Brasil, ela deve ser pautada por isso. Se não for, está fugindo da regra. Ok? Vamos encerrar, né? Já avançamos bastante. No dia da eleição, se Deus permitir, de repente a gente fala mais alguma coisa. Não conheço essa possibilidade. Não entraria nessa hipótese da exoneração administrativa, não? Eu teria que estudar melhor o tema, não conheço essa figura. Porque, assim, eu vou falar da prática. Naturalmente, uma saída brusca, assim, abrupta, está mais relacionada a casos disciplinares, né? Então, eu não conheço, nunca ouvi falar, não conheço, confesso a vocês que é matéria que eu teria que parar, analisar a lei, ver direitinho, para ver se o que é que eu responderia. Para não responder uma coisa aqui que de repente seja equivocada. É porque seria quase como um plebiscito, né? Uma eleição plebiscitária. Eu não enxergo essa figura no nosso ordenamento jurídico. Isso. Antes dele ser presbítero, ele é um membro da igreja. Então, ele tem que ser comunicado ao conselho. Você foi com uma denúncia por escrito. Suponhamos, um presbítero está com um caso grave de pecado, não é? E continua presbítero. Ele pode ser afastado pelo processo disciplinar. Agora tem que ter o processo disciplinar. Mas certamente menos traumático seria esperar a eleição e modificar, né? Não tem caso que não tem como esperar. Tem caso que é tão... Mas, tipo assim, se fosse só uma... Não necessariamente. Tem caso que não só não pode esperar, como a disciplina não é necessariamente um trauma. Não, mas não estou ela às vezes é necessária. Não estou falando desse caso de disciplina, de um confronto, né? Isso, de um desgaste, por muito tempo. Por exemplo, tem alguns países aí que tem a eleição do presidente e com 2 anos já está previsto, depois da eleição, uma eleição plebiscitária para se confirma o cara no cargo ou não. Eu já vi que alguns... até quem já defendeu essa ideia aqui para o Brasil. Nós não temos essa figura no Conselho. Você é eleito, depois de um tempo é avaliado e fica ou não fica. Como não tem também no caso do pastor. Geralmente a avaliação se dá nas eleições. Esse é o momento de ser avaliado pela igreja. A igreja leva 5 anos para avaliar se reconduz a pessoa ou não. Porque assim, a pessoa está me perguntando aqui, e se o presbítero ou o diácono não exercer a função? Aí a igreja tem que aguentar ele ser presbítero ou diácono. E o caso é tão gritante, é caso de disciplina. Não, mas o não cumprimento da função aí eu não sei, Ariana. É isso que eu digo, não tem no nosso ordenamento essa... 6 meses sem aparecer. Não, aí tem, ele pode ser afastado. 6 meses sem participar da reunião. Ele ficou 5 meses sem vir, 6 meses a semana. 6 meses sem participar da reunião pode ser afastado. Sem motivo justo, né? Sem motivo justo, pode ser afastado. Se for esse o caso, tem previsão. Agora tem que ter também um caso, não pode, a gente está lidando aqui subjetivamente, aí é meio complicado. A lei, ela lida com casos objetivos, né? Mais alguma pergunta, participação? Vamos orar?